dia. Bom dia, tudo? Bom dia, pessoal. Tá, a gente vai continuar hoje ali na comunicação assertiva, tá? A gente vai ver ali os 3 estilos de comunicação. Quais são eles? O passivo, agressivo e o assertivo. Então, a gente vai ver a diferença, tá? Do passivo, do agressivo, do assertivo. Vai ver a construção de frases, como é que a gente faz ali, qual que é o jeito certo de falar, né? Focando sempre no fato, no problema e não na pessoa, você atacar a pessoa, ser grosseira com a pessoa, tá? Então a gente vai ver isso nessa aula. Prof, você tá, tem alguém anotando ou pode passar? Pode passar, né? Ó, pessoal, aqui tem um estudo de caso, tá? Ali o freio do trator ele estava ruim, então o tratorista viu isso, né? Ele viu que o freio não estava bom. Mas mesmo assim o patrão dele mandou ele levar a carreta, tá? Descer ali o morro, né? Mesmo com o freio não estando bom. Aí o tratorista ficou com medo, né? Ele pensou assim, melhor não contrariar o chefe, ele está bravo hoje. O que aconteceu? O trator perdeu o freio e tombou. Tá, então ele teve respeito ou ele teve medo, né? O que o silêncio dele acarretou ali? Tá, vocês acham o quê? Que ele teve respeito ou ele teve medo do patrão, né? Sim, é. Isso mesmo. Então, pessoal, foi medo, né? Não foi respeito. E também não foi profissional da parte dele, né? Ele deveria ter sido mais profissional, ter colocado, imposto ali a opinião dele, tá? Por causa do freio, né? Ele que tá dirigindo, ele que tá ali na direção do trator, então ele que conhece, né, o freio dele, a máquina dele, né? Então, isso não é faltar com respeito, você impor a tua opinião ali mesmo pro teu patrão, pro teu chefe, isso não é falta de respeito, tá? É você se impor a tua opinião. Então, qual que é a característica do estilo passivo? É aquele que engole sapo. Ele escuta as coisas e fica quieto, ele vê que tem alguma coisa errada e não fala nada. Então, como é que você percebe que a pessoa tem esse estilo, né? Então, quais são as características? A voz é baixa, evita olhar no olho, né? Pede desculpas o tempo todo, mesmo quando não precisa. Não sabe dizer não. Tá? Então, o que ele acha? Ele acha que a opinião do outro é mais importante que a dele. Então, ele não bate de frente com a opinião do outro. Tá? Então, foi o que aconteceu ali naquele caso. Ele não bateu de frente com a opinião do chefe, do patrão dele, e aconteceu aquele problema, né? O caminhão tombou. O trator tombou. Então, essas são as características do estilo passivo. Aquele que aceita tudo, que não rebate a opinião. Prof, estão copiando? Uhum. Esse já pode passar. Tá. Então, pessoal, que já é o contrário, né? Que é aquela pessoa agressiva. Só sabe falar de um modo agressivo, tá? Ele grita,
ele aponta o dedo, tá? Interrompe a outra pessoa, é irônico, ofende, tá? Então esse aqui é totalmente o contrário do outro. Aquele que engole o sapo, esse é a pessoa agressiva, o estilo agressivo. Tá? E o que acontece na prática com uma pessoa dessa, né? Principalmente com um patrão ali, com um chefe agressivo desse jeito. Vai gerar rotatividade de funcionários. Ninguém vai parar lá na propriedade. Tá? Isso também pode dar ali processos por assédio moral. Né? A pessoa que ofende ali, o chefe, que ofende, que xinga, que grita, isso acarreta também num processo de assédio moral. Tá? Então a gente pode ver ali que tanto esse estilo quanto o outro não estão corretos, né? Tá. Então, de um lado, a gente tem aquela pessoa que aceita tudo, e aqui a gente já tem aquela pessoa que é agressiva, né? Que é na base do grito, na base da ofensa. Tá. Então, pessoal, qual que é o ideal, né? É o estilo assertivo, tá? Esse é o ideal ali para o profissional. Não só para o profissional, mas para qualquer pessoa, né? Qual que é a característica desse estilo? É você ter firmeza sem grosseria. Então, você saber falar o que você precisa falar, você transmitir aquilo, mas sem grosseria, né? Fala o que precisa ser dito, com respeito, olho no olho, tá? Então, você pode falar ali o que precisa ser dito sem ofender ninguém, tá? Então, nesse ponto ali, todos ganham. Tá? Então, você ganha, outra pessoa ganha, e assim vai ser resolvido o problema. Tá. Então, o problema, como que se resolve o problema ali nesse estilo assertivo, tá? Que é o estilo certo. É através da conversa, né?
Aqui, pessoal, uma situação também, né? Uma situação que pode acontecer ali no dia a dia de qualquer um. Alguém furou a fila do almoço lá no refeitório, né? Ou no restaurante, alguém furou a fila. Tem os três exemplos: o passivo, o agressivo e o assertivo. O que o passivo faz? Ele fica quieto, né? Ele viu que alguém furou a fila, ele reclama, mas reclama para ele, né? Não fala nada. Já o agressivo xinga, xinga aquela pessoa, já arruma confusão, né? Grita. E o que o assertivo faz? O que seria ali o correto fazer nessa situação, né? Você falar o que precisa ser dito, mas com educação, né? Com respeito. Então, pedir com licença, a fila começa lá atrás, tá? Aguarde sua vez. Então, o certo é fazer isso. Mas as pessoas respeitarem isso já é uma outra coisa. Sim, que é a pessoa que furou a fila não tem educação, né? Né, Ser educado. né. Pois é. Então, pessoal, ali no passivo, você aguenta aquilo, né? Você absorve aquilo, às vezes também faz mal, né? Porque você absorve e não coloca para fora o que tá te incomodando. Às vezes ali no agressivo, hoje em dia, você grita com uma pessoa que você não conhece, não sabe do que aquela pessoa é capaz. Também é perigoso, né? Você não sabe a reação daquela pessoa. Então, por isso que o mais certo, o mais correto é você falar com educação, né? Fazer a tua parte ali, falar o que precisa ser dito com educação, com respeito. Pode sim, muita coisa. Às vezes a pessoa lá que está fazendo aquilo errado, ela não vai entender, né? Ela vai querer arrumar confusão, né? Pode passar? Pode passar. Aqui, pessoal, mais uma frase ali, né? Chamando o funcionário de incompetente, que ele já falou 1000 vezes para não deixar a porteira aberta, você não serve para nada, né? Isso ele está gritando lá no rádio para o funcionário, né? Qual que é o estilo de comunicação aqui? Tem que ser o estilo assertivo, pois tecnicamente, mesmo que você se irritando, então você tem que falar de forma educada. Porque se você xingar a resposta, você vai ter mais uma prova para a pessoa demitir. Então, a Isso, forma mais certa é ser mais educado para isso. Então, aqui ele está sendo agressivo, né? Então teria que ser o contrário, né? Falar o que precisa ser dito com educação. E qual que é o risco jurídico? O que pode acontecer com uma fala dessa daí? Se o funcionário lá se sentir ofendido, né? O que ele pode fazer contra a empresa, contra o gerente, o gestor? O que ele pode fazer? Isso mesmo. Processo, né? Ali, se o funcionário, se ele se sentir ofendido, né? Então, ele pode levar isso para frente, entrar com processo contra a empresa, contra o patrão dele ali. E isso é assédio, né? Assédio. Ah, tá. Não, eu tô vendo que eles estão quietinhos. Então, aqui, né, pessoal, o risco, né? O assédio moral, né? O funcionário, ele pode gravar, ele pode processar, usar esse áudio ali contra a propriedade.
Então, pessoal, o erro ali naquela frase é que ele não focou no problema. Qual que era o problema, né? Era a porteira aberta. Então, ele focou ali no funcionário, né? Xingando ele de incompetente, que ele não serve para nada. Ele foi pro lado pessoal, né? Ele levou pro lado pessoal, para ofensa. Então, ele deveria ter focado no problema. Pode passar? Então, pessoal, aqui é a técnica do eu, tá? O que é essa técnica? É uma técnica, é uma estratégia que vai permitir você expressar os teus sentimentos, tá? As suas opiniões sem atacar ninguém, sem ofender ninguém. Tá? Então, como que é o jeito errado ali? Ah, você é desorganizado. Tá? Isso pode ser uma ofensa para alguém, né? Você pode estar xingando alguém, pode ser um xingamento. Então, qual seria o certo? Você usar o fato, né? No exemplo, quando as ferramentas ficam espalhadas, isso é um fato, eu perco tempo procurando e atrasa o plantio. Isso é o impacto. Tá? O que acontece com aquele fato? O que acontece é que ele perde o tempo dele procurando e pode atrasar o plantio. Então, eu preciso que você guarde no painel, no lugar certo. Você está fazendo um pedido. Tá? Então, ao invés de você ali atacar a pessoa falando que ela é desorganizada, que ela não faz nada certo, então a técnica correta é fazer isso ali. Você explica o que está acontecendo, o fato, né? Que a pessoa está deixando as ferramentas espalhadas. O que acarreta esse fato, né? Que a pessoa perde tempo procurando, atrasando ali a atividade. E você faz o pedido. Preciso que guarde no painel, preciso que guarde no lugar certo. Tá? Então, esse é o modo certo ali de falar. Você está expressando o teu sentimento, a tua opinião, mas sem ofender a outra pessoa. Então, pessoal, tudo é questão de você saber usar as palavras certas, né? Você está dando o recado, mas usando as palavras certas, né? Sem ofender ninguém. Tá. E aqui, pessoal, é sobre a linguagem corporal, né? Que o corpo fala bastante ali. Tá? Então, 55% da comunicação é não verbal, é através da linguagem corporal. Então, às vezes você está falando alguma coisa, né, para outra pessoa, mas você está de braços cruzados, tá? Então, não condiz com aquilo que você está falando, né? Você está olhando para o chão ou com o dedo apontado.
Então, às vezes, o teu corpo fala outra linguagem, né, daquilo que você está falando ali, as tuas palavras. Tá? Então, qual que é o certo ali? Quando você estiver conversando com alguém, o teu corpo está voltado para a pessoa, tá? Você estar com uma expressão tranquila. O tom de voz também fala bastante, né? Você não precisa gritar, você não precisa falar muito baixo. Então, tem que estar num tom ali médio. Então, às vezes, você pode estar falando alguma coisa, mas o teu corpo está dizendo outra. Pessoal, então, vou passar o vídeo. Depois a gente faz a atividade, tá? Pessoal, vamos ver, vamos pelo menos escrever aqui, então. Se não der tempo para terminar agora, a gente termina depois do intervalo. Peraí, deixa eu ver, tem duas aqui, mas vamos fazer só uma aqui. Aqui, ó. Então, ali tem essas frases, vocês vão reescrever elas de forma assertiva, tá? Qual que seria a melhor forma ali, a forma mais correta de falar essas frases? Você sempre chega atrasado, não tem problema, eu faço tudo sozinho. Você estragou o serviço, você nunca presta atenção no que eu falo, pode deixar, eu não preciso de ajuda. Então, tem frase agressiva ali no meio e tem frase passiva. Então, vocês vão reescrever da forma assertiva, tá? Qual seria a melhor frase ali, a melhor colocação? Tá, mas então copiem agora, nem que termina depois do intervalo. Tá, a gente vai continuar ali com a comunicação assertiva, tá? A gente vai ver as técnicas de como ser assertivo. Então, quais são as técnicas que a gente vai ver? Ali a mensagem eu, tá? Para evitar acusações, a gente vai ver. O método DESC, tá? Que a gente utiliza quando precisa fazer pedidos difíceis. E como dizer não sem ofender também. Ó, pessoal, aqui, ó. Um estudo de caso, tá? Você tá lá trabalhando lá na lavoura, tá? Você tá fazendo o teu plantio. Aí o vizinho vem para pedir o trator emprestado, justo na hora que você tá fazendo o plantio. Tá? Qual que seria a resposta errada ali? O que que você não deve responder, né? Ah, pode levar, eu me viro. O prejuízo vai ser teu, né? O prejuízo vai ser do produtor ali se emprestar o trator naquela hora. Outra resposta errada, de forma agressiva. Você tá louco? Compra o seu. Não sou o banco. Isso vai gerar uma inimizade, sem necessidade. Ele tá faltando com respeito. Tá? Então, como dizer não, mantendo a boa vizinhança e protegendo o seu plantio ali, o seu trabalho, né? Para você dizer não, para manter a amizade e não prejudicar o seu trabalho ali, tá? Isso. Sim. Isso mesmo. Ele tem que entender, né? Você fala de um jeito com respeito, explica a situação, aí ele tem que entender a situação também, né? Então, ali, pessoal, como que você vai dizer não numa situação dessa? Você tem que dizer não com respeito, você explica o teu motivo, né? Não vou emprestar por tal motivo, eu estou usando, vai prejudicar a minha plantação, o meu plantio. E se você puder, você também dá uma alternativa,
tá? Se for possível, dê uma alternativa para aquela situação. Tá, então assim, ó, o jeito certo de falar, vizinho, eu queria te ajudar, mas hoje não consigo porque estou no meio do meu plantio e o trator está comprometido. Se eu parar, eu me prejudico, né? Então não adianta ele querer ajudar o vizinho se ele vai se prejudicar, tá? Então ali, se ele insistir, se ele continuar insistindo, mesmo você tendo dito não, continua no teu propósito, tá? Fala assim, eu entendo a tua pressa, mas hoje é não. Para manter tudo certo entre nós, eu preciso cumprir meu cronograma. Tá, pessoal? Então ali a regra, né? Dê uma ou duas explicações, não mais que isso. Então não explique demais, tá? E se puder, também ofereça uma alternativa para aquela situação, tá? Para manter ali a política da boa vizinhança. Tá copiando, prof? Pode passar? Tá. Aqui, pessoal, a técnica da mensagem eu. Tá? O que que fala essa técnica? Tá? É para evitar começar a frase com assim com a palavra você, tá? Porque isso soa agressivo. Então ali o exemplo, você é irresponsável e atrasou tudo, tá? Então, o que que essa técnica diz para evitar começar uma frase com a palavra você? Tá? Então, qual que seria o certo? É começar a frase usando eu. Tá? Ó, o exemplo ali, pessoal. É estranho, né? Mas é essa técnica, a técnica da mensagem eu. Eu fico preocupado quando o relatório atrasa, pois eu não consigo fechar a folha de pagamento. Então, o que que quer dizer isso? Que você está falando como a ação do outro vai afetar você, tá? Você está puxando para você. Isso não vai soar como uma forma agressiva, tá? Se você usar a palavra você, tá soando como uma forma agressiva. Se você começar com eu, tá? Isso dá uma amenizada. Conseguiram entender, pessoal? Tá? Então, nesse caso, nessa técnica em específico ali, o você soa como uma forma agressiva, né, de começar a frase. Então, não que você esteja pegando a culpa para você, né? Se você começar ali com eu, você não está puxando a culpa para você, mas você está amenizando ali a forma de falar. Tá. E aqui a gente tem o método DESC, tá, pessoal? O que que é aquelas siglas ali, né? DESC. Então, o D é descrever o fato, tá? Você vai explicar o que que aconteceu de forma imparcial, tá? Sem julgar, sem acusar, sem brigar. Então, o D é descrever o fato de forma imparcial. O E é expressar, tá? Você vai colocar ali como que aquela situação afetou você, como que você se sente em relação a isso. O S é solucionar, tá? Qual que é a solução para aquela situação? Tá? Você vai propor uma solução.
E o C é a consequência. Tá? O que que acontece se atender o teu pedido, né? A tua vontade ali. Tá. Tá, pessoal? Então, esse método ali, o método DESC, para que ele serve, né? Para resolver os problemas amigavelmente, tá? Sem arranjar confusão. Tá. Pessoal, entenderam aqui? Ficou alguma dúvida nesse método? A gente vai ver um exemplo ali no outro slide, daí fica mais fácil de entender também. Ó, pessoal, aqui tem um exemplo, tá? Ali tem um funcionário que não está usando equipamento de proteção, mas na foto ele tá. Mas imagine como se ele não estivesse usando. Então, o D, tá? Que é a descrição, né? Qual que é a descrição do fato? João, vi que você está aplicando sem máscara. Então, esse é o fato. Esse é o fato principal ali. João, vi que você está aplicando sem máscara. O E, que é a expressão. O que que isso influencia você? Isso me preocupa pela sua saúde e pela multa na fiscalização, tá? É o que vai acarretar a tua atitude ali, a atitude do João. Tá, o S. Qual que é a solução para esse problema? Por favor, coloque a máscara agora. É a única solução para esse problema. E qual a consequência dele atender o pedido? Qual que é a consequência disso? Tá? Tem que ser uma consequência positiva. Então, assim, ó, assim trabalhamos seguros e tranquilos. Tá, pessoal? Sem problema de intoxicação, sem problema de fiscalização. Ficou mais claro agora com esse exemplo? Tá, pessoal? Então, ó, vocês começam com um fato. Qual é o problema ali que vocês verificaram? Tá? Depois é a expressão, como a situação afeta você, como a situação afeta o ambiente de trabalho. Tá? Depois é a solução para aquele problema. E depois é a consequência final lá, tá? Geralmente ela tem que ser positiva. Tá. Tá. Para voltar?
Tá, pessoal, vou passar. Ah, pessoal, aqui é a técnica do disco arranhado, tá? O que que é o disco arranhado, né? Você usa quando aquela pessoa é insistente, que você tem que ficar repetindo a mesma coisa sempre, tá? Então, se a pessoa não aceita o teu não, você continua dizendo não, tá? Então, essa é a técnica do disco arranhado. Você continua falando sempre a mesma coisa até a pessoa entender. Né? Ali o exemplo, mas você é rapidinho, empresta o trator. Tá? Então a pessoa continua dando desculpa e a pessoa ainda continua pedindo, tá? A pessoa continua dizendo não e a pessoa continua pedindo. Tá? Então o que que fala essa técnica? Repita sua posição calmamente, com as mesmas palavras, sem dar novas desculpas. Então continue falando não. Até a pessoa entender que não é não. Ali, pessoal, não precisa colocar os exemplos ali. Pessoal, um recadinho para vocês aqui, ó. Preste atenção agora um minutinho. Pessoal, ó, amanhã na aula de cadeias produtivas, viu? A gente vai fazer a atividade que faltou de marketing e de práticas sustentáveis, tá? Então não faltem, que vai valer nota. Amanhã, na aula de cadeias produtivas, já que vocês não vão ter aula, né? Quinta? Então, a gente vai fazer amanhã, tá? Atividade de marketing e de práticas sustentáveis. Tá bom? Valendo nota, então tentem não faltar, tá, pessoal? Aqui, pessoal, outra técnica, tá? O não é empático. É você saber dizer o não de uma forma que não vai ofender a outra pessoa. Porque tem gente que se sente ofendida, né? Quando alguém diz não. Então, ali, o que que fala? Dizer não é colocar limites, tá? Então, para não inventar várias mentiras, o não sempre é o caminho mais correto, tá? Você dizer não, você não quer, então você fala não. Então, não invente mentiras complexas, que depois você vai se esbarrar nas próprias mentiras, tá? Ali, qual que é a estrutura de uma negativa para você falar um não? Qual que é a estrutura que eles ensinam ali, ó? Tem a validação, que é você reconhecer o pedido que a pessoa te fez, né? O convite, você está reconhecendo aquilo, mas a negativa, que é o teu não de forma clara, você saber dizer o não de forma clara para aquela pessoa, e o motivo, tá? Uma explicação rápida ali. Então, um exemplo para vocês. Agradeço o convite, tá? Que está se referindo ali à validação, porque você está reconhecendo o pedido, o convite que foi feito. Mas não poderei ir, a negativa, pois tenho um compromisso familiar, que é o motivo, tá? Simples assim, tá, pessoal? Não precisa inventar desculpa, inventar
uma mentira ali para poder negar um convite. Tá? Conseguiram entender essa parte aí? Então, você agradece o convite, né, ou o pedido que foi feito, qualquer coisa. Agradece o convite, nega, pode falar não, né, de uma forma bem clara. E fala ali um breve resumo do motivo, por que que você não pode aceitar. Tá? Isso já basta ali. Tá. Uhum. Pessoal, aqui é o último slide, tá? Já tá acabando. Ó, aqui é preparação para a fala. Tá? Você vai numa reunião, você vai conversar com alguém, você vai para uma conversa com alguém, né? Então, o que que você... Ali, ó, anote os principais pontos que você deseja abordar. Então, você tem que pensar o que que você vai falar naquela conversa, o que que você vai falar naquela reunião. Tá, então vai começar ali com o fato que será discutido, o que que vai estar em pauta ali naquela conversa, naquela reunião. Como que aquela situação afetou você? Tá? Depois ali, o que que você deseja pedir? Qual que é o teu pedido? Tá, tá? Qual que é o teu objetivo com aquela conversa? E qual é o resultado positivo? O que que você espera daquela conversa, daquela reunião, tá? Então, às vezes, é bom ter tudo anotado ali para você não esquecer o que você vai falar. Uhum. Ah, pessoal, aqui tem a... Mas não vai dar tempo também. Deixa eu ver que horas tem. 11h03. Deixa eu ver quanto tempo que é esse vídeo aqui, mas acho que não... Você tem que fazer chamada ainda, prof? Tá, então deixa, eu não vou passar então. Vai fazer? Ah, tá. Tá, só quero ver quanto tempo que é esse vídeo aqui. Ah, pessoal, é 2 minutos. Deixa eu ver, peraí, só um pouquinho. Não, não vai dar tempo. O vídeo tem 9 minutos. Tá, pessoal, então vou começar, tá? Vai começar o vídeo ali, a hora que der o horário. Então tá, pessoal, até amanhã, então. Tchau.
Tchau, até amanhã.